Olá! Nesse vídeo vamos ver como você pode utilizar o Flubaru para gerar uma correção automática da sua avaliação ou um gabarito de sua prova. Se você ainda não conhece o Google Forms, recomendamos que você olhe os vídeos anteriores ou busque orientações sobre como chegar nesta etapa da qual estamos partindo. A partir do momento que você tem o seu formulário respondido, estando na opção das respostas, você vai acessar a planilha com as informações. Aqui basta que você solicite a criação de uma nova planilha. Quando você tiver nesta planilha, com ela criada, nós vamos instalar um complemento que vai auxiliar nesse processo da geração do gabarito. O nome desse complemento se chama Flubaru. Então, o processo é realizar a instalação, nós vamos procurar por ele. Vocês vão ter à disposição de vocês vários complementos aqui. Nesse caso, o que nós queremos é esse. Aqui basta que vocês concordem com a aceitação da instalação dele. Importante dizer que essa instalação do complemento ela vai ser realizada uma vez por conta. Então, ela vai ficar atrelada à sua conta que você tiver vinculado. Se caso você utiliza em mais de uma escola ou tem outras contas, você vai precisar instalar uma vez só na sua conta, em cada conta que você for utilizar. O processo é muito simples. Após estar realizada a instalação, eu venho novamente aqui. Para quem prefere ele em português, tem a opção da gente modificar a linguagem dele. Então, eu posso vir aqui e alterar para que fique na linguagem que as pessoas mais utilizam. Então, nesse caso aqui, Português Brasil. E que vai facilitar um pouquinho o trabalho também. Nesse caso, após isso, eu venho aqui e eu vou dizer que eu quero fazer a avaliação desse formulário. Importante dizer que, além do estudante ter respondido, o professor também precisa ter respondido o gabarito uma vez corretamente, porque ele vai precisar dizer qual é a resposta correta. Então, nesse caso aqui, a gente vai abrir, ele vai me dar as opções que eu tenho. Então, eu vou dizer para ele, olha, o nome você não vai tabular porque ela é uma identificação do aluno. Da mesma forma, o e-mail. Se você já usa o GEF, essas informações podem ser capturadas automaticamente. Se você ainda não usa o GEF, você precisa coletar o nome e o e-mail. E se você não sabe o que é o GEF, também procure pelos outros videozinhos para entender um pouquinho melhor o que é esse recurso que a Google lhe disponibiliza. Aqui eu vou definir as perguntas, qual é a pontuação que cada uma delas vale. Então, eu posso, como professor, jogar isso do jeito que eu quiser. Aqui tem uma pergunta que eu tinha deixado como pergunta subjetiva, ou seja, a pessoa respondeu ela, texto. Nesse caso, eu tenho duas opções. Ou eu vou dizer que essa votação vai ser feita posteriormente por mim, ou seja, eu vou adicionar esse peso lá, ou eu vou dizer para não avaliar. Nesse caso, eu vou dizer que eu não quero avaliar essa informação aqui, tá? E a última também tá texto, eu também não vou avaliar. Eu vou avaliar as perguntas que são objetivas. Muito bem, quando eu der um continuar, ele vai perguntar para mim qual é a questão que tem o gabarito correto. Nesse caso, é importante que eu tenha respondido, eu como professor, essa avaliação de forma correta. Então, a resposta certa é a resposta que foi respondida por esta pessoa aqui, no caso, que vai ser o seu nome, professor. E aqui, bastando confirmar, você vai para a segunda tela e ele vai automaticamente gerar essa informação para você. O que o Flubaru tem de legal é que ele nos dá leituras rápidas e a possibilidade de retorno automático para o aluno. Nesse caso aqui, eu já consigo verificar quem são as pessoas que tiveram problemas, elas já são sinalizadas em vermelho para mim, né? Percebam que teve um aluno aqui desse range que acertou 100%, os outros, alguns acertaram 0%, 11%. Outra questão que é importante, como professor, eu consigo avaliar na coluna quais são os itens que eu preciso voltar. Então, ela me dá uma leitura vertical da situação da turma, então eu sei que eu preciso voltar nesses itens aqui, e dos alunos ela me dá uma leitura horizontal. Feita a avaliação, você já pode ter o seu resultado, já pode levar isso para uma outra planilha, fazer seus cálculos de nota ou simplesmente copiá-los daqui, e também pode dar o retorno para os alunos, desde que você tenha coletado os e-mails desses alunos. Então, lá nos complementos, novamente, você vai lá, compartilhar avaliações, e ao clicar na opção de compartilhar avaliações, você já pode também incluir que você quer que a pessoa receba a resposta certa por e-mail. Nesse caso, o que vai acontecer? O Flubaru vai encaminhar um e-mail para cada aluno com o seu desempenho individual. Isso é muito legal, porque o aluno tem essa informação automaticamente. Para a gente só poder entender isso, se nós voltarmos aqui no meu e-mail, né, eu coloquei o e-mail para um deles vir aqui para esse, para a gente poder ter a demonstração disso aqui. Eu vou verificar que ele vai me mandar primeiro, como professor, a média dessas informações, né? Então, quantos alunos responderam, qual a média, se as respostas corretas foram enviadas para eles ou não.
E ele também vai encaminhar para mim as informações, ou no caso para os alunos, as informações desse aluno sobre a atividade dele, como ele foi como estudante. Então é um processo bem legal que a gente pode estar trabalhando com os alunos aí o uso do Flubaru.